Meus amados e queridos irmãos, olhando para este texto bíblico, os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Depois vocês leem em casa, aleluias. Mas procura nesta noite prestar atenção nesta situação deste homem de Deus, Jonas. Eu acredito que todos os irmãos que estão aqui nesta noite, jovens, adolescentes, crianças, alguns de vocês, eu acredito que já ouviram a passagem de Jonas. Nós estamos aqui diante de uma situação onde o homem recebe de Deus uma ordenança. Aleluia. A ordem de Deus para Jonas era: vai para a grande cidade de Nínive e pregue a palavra de salvação. Pregue para aquele povo de Nínive, aleluia, para que eles possam adquirir arrependimento e alcançar salvação. Mas sabendo Jonas a situação daquele povo, naquele lugar, Jonas automaticamente se lembrou dos seus antepassados, se lembrou da história de Nínive, aleluia, e ele ficou preocupado, e no mesmo tempo ele ficou assim, até mesmo preocupado com aquela situação, porque ele sabia que o povo de Nínive era um povo de duro coração, era um povo mau, era um povo terrível, aleluia, um povo que costumava até mesmo matar os profetas, os pregadores que passavam para aquele lugar. Mas quando nós olhamos para esta passagem bíblica, nós vemos o preço da desobediência do homem, quando o homem, a mulher de Deus, resolvem andar a contramão da vontade de Deus. Quando o homem resolve andar pelos seus próprios caminhos, automaticamente ele sofre as consequências, automaticamente ele se frustra na caminhada e ele sofre por desobedecer a Deus. A Bíblia fala que Jonas, quando recebeu a ordem de Deus para ir para a cidade de Nínive, aleluia, a Bíblia nos revela que ele foi para Tarse, para um outro lugar, tomando uma embarcação contrária ao que era a ordenança de Deus. A Bíblia fala claramente que quando ele entra dentro daquele navio, daquele barco, daquela embarcação, veio uma grande tempestade sobre aquele barco, ao ponto do povo ficar angustiado por causa daquela situação. A Bíblia fala que quando o povo viu, aleluia, que estava a tempestade assolando o barco, trazendo consequências terríveis para aquela embarcação, ao ponto deles pensar: se nós não agir depressa, o barco vai afundar e nós iremos perecer. Automaticamente, por não conhecer o Deus que fez os céus e a terra, cada um deles começava a clamar pelo seu Deus, cada um deles procurava usar a sua fé da forma que eles bem entendiam, aleluia, não sabendo eles que ali estava acontecendo um acerto de conta do nosso Deus, aleluia. Deus estava trabalhando, Deus estava até mesmo arrumando um meio para que Jonas pudesse entrar dentro da tua vontade. Meus queridos irmãos, jovens e crianças que aqui estão, presta atenção aqui, criança, você vai entender, aleluia, esta passagem bíblica, aleluia. Sabe o que acontece, crianças? Lá dentro do barco, o povo reúne-se e vê que o barco estava para poder afundar. Então ele chama a atenção uns dos outros. O que está acontecendo? Aleluia, eu vi que tem um homem diferente aqui no nosso meio. Tem um homem diferente dentro da embarcação e nós já clamamos para o nosso Deus para socorrer a gente e nada aconteceu. Mas chama Jonas, chama aquele homem que é diferente no nosso meio. Quem sabe ele pode clamar ao Deus dele e algo pode acontecer. Quem sabe se ele clamar ao Deus que ele serve, nós teremos a nossa situação resolvida. E ele vai lá e chama Jonas: moço, para onde? Quem é você? Aleluia. Para onde que você está indo, moço? Aleluia. E quem é você? Qual é o seu Deus, o Deus que você serve? Ele olha e vê a situação precária, ele vê a situação triste e o povo desesperado. Automaticamente a sua consciência já lhe acusa e ele vê que estava acontecendo tudo aquilo por causa da sua desobediência. Aleluia! Quando o homem desobedece a Deus, automaticamente ele passa a sofrer as consequências da desobediência. Mas ele entende que era Deus trabalhando ali, ele entende que eram as mãos de Deus sobre aquela situação. Agora ele fala: gente, é o seguinte,
aleluia, eu estou com vocês aqui, aleluia, mas eu não pertenço, aleluia, ao povo de vocês, eu sou de um povo diferente, eu sigo um Deus, aleluia, que Ele fez os céus e a terra, e Deus me deu uma ordenança para mim, para Nínive, e eu desobedeci a Deus, por isso está acontecendo tudo isso, mas fica tranquilo que nós iremos resolver esta situação. Por causa da minha desobediência, todos vocês estão sofrendo as consequências, mas faz o seguinte, vamos acabar com isso, vocês me pegam, me jogam dentro do mar, que a tempestade vai acabar e tudo vai voltar ao normal. Agora eu vejo Jonas resolvendo, se arrependendo da sua desobediência, sabendo o preço que ele iria ter que pagar quando caísse dentro do mar, aleluias, e eu começo a ver o Deus que fez os céus e a terra, esse Deus lindo e tremendo e poderoso que é o nosso Deus. Olha lá do céu e as baleias, ou seja, o grande peixe, aleluia, tem ouvido para Deus, e Deus fala com o peixe daqueles, fala com a grande baleia, aleluia, vai ao encontro daquela embarcação e fica preparada, porque eu tenho um serviço para você, aleluia. A baleia, Jonas não quis obedecer a Deus, a baleia obedeceu. Veja, meus queridos irmãos, que a baleia vai ao encontro, ao tubarão, será, aleluia, vai ao encontro da embarcação, e ela fica com a boca aberta, esperando, aleluia, e Deus fala, olha, você vai engolir, mas não vai poder mastigar, aleluia, porque ele não é alimento para você. Este homem, eu tenho uma obra na vida dele, e você vai pegar ele, e vai mandar lá em Nínive, aleluia, porque é lá que eu mandei ele ir, e ele vai ter que fazer a minha vontade, custe o que custar, aconteça o que acontecer, aleluia, ele vai entender, aleluia, que quando eu mando, aleluia, tem que obedecer. Quando Deus manda, meus amados irmãos, inteligente é quem obedece a voz de Deus. Quem desobedece a Deus demonstra que não é inteligente, então ele vai sofrer as consequências. Joga ele no mar, veio um grande peixe, abre a boca, engole Jonas, aleluia, louvado seja Deus. Lá dentro do ventre do peixe, aleluia, ele se encontra vivo, e com toda certeza a situação dele é precária, aleluia, dentro do ventre do peixe, ele se sente angustiado, ele começa a lhe desesperar, aleluia, a tua alma, ele sente angústia na alma, então ele lembra do Deus que ele serve, automaticamente, aleluia, ele sabia como resolver a sua situação, e ele se lembra do Senhor, e ele faz, sabe o que, meu querido irmão, jovem, criança que está aqui, quando ficar difícil a situação lá em casa, para você, quando tiver difícil a sua situação, que você estiver sofrendo alguma situação, faça como fez Jonas, ore a Deus, aleluia, porque Ele vai agir na tua vida, de alguma forma, não importa a situação que você vai se encontrar, Deus sempre vai ter um jeito para poder resolver a sua situação e abençoar a tua vida, aleluia. Deus sempre dá um jeito, por mais difícil que esteja a situação, se nós usar a arma que nós temos, que é os nossos joelhos, e colocar no chão, conversar com esse Deus, Ele tem ouvido, aleluia, aberto para poder nos ouvir e abençoar as nossas vidas e nos fazer triunfar para a glória do seu nome, aleluia. Então ele ora a Deus, fala com o Senhor. A Bíblia diz que na angústia dele, lá no ventre da baleia, ele se sentiu como se estivesse no inferno, aleluia, mas ele se lembrou de Deus. Quando ficar difícil para você, se lembra do Senhor, aleluia. Não fique desesperado e se sentindo um fracassado, um perdedor, mas se lembre que você serve um Deus que está com você, como diz o ditado popular lá no estado do Paraná, até debaixo d'água, aleluia. Se você for crente, Deus estará com você, aleluia, e vai te dar vitória, e você vai se sentir motivado a render a este Deus honra, glória, louvor e adoração, aleluia. Nós servimos um Deus de vitória, nós servimos um Deus, meus amados irmãos, que quando nós estamos na posição, aleluia, automaticamente
repente vai surgir proposta para você por Deus. Deus vai usar alguém, jovem, para poder te enviar, moço, para algum lugar para poder pregar a palavra de Deus. Aí quando Jesus mandar, não diga não para o Senhor, mas vá, porque Deus tem uma grande obra na tua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia, o evangelho precisa de ser pregado. Aleluia, hoje nós estamos pregando aqui. Aleluia, vocês estão se aproximando. Aleluia, já jovens abençoados por Deus, tem prazer de subir no púlpito e pregar a palavra quando estiver lá na escola, aleluia, lá na rua da tua casa. Se lembre que você é crente, aleluia, indica para as pessoas, para os amigos que ainda não são evangélicos, que este Jesus que nós serve, Ele é poderoso para abençoar, para poder salvar, Ele tem poder para poder dar alegria para as pessoas que estão tristes. Pregue este evangelho, porque Deus conta com você, moço, Deus conta com você, jovenzinha, aleluia. Alguém precisa de ouvir a palavra por você. Quem sabe a sua amiguinha, aleluia, já te disse, lá em casa tem uma tribulação, lá em casa o meu pai não entende com a minha mãe, lá em casa a situação está precária, aleluia, e você pode levar a palavra ao seu amigo, à sua amiga, aleluia, e a salvação chega até eles, aleluia. Mas Jonas, aleluia, foi para Nínive, e ele orou ao Senhor, aleluia, ele fez o que era a vontade do Senhor. O grande peixe, aleluia, foi a embarcação de Jonas lá dentro do mar, aleluia, e ele foi de encontro à vontade do Senhor. A vitória ele alcançou quando o peixe, aleluia, lhe soltou lá em Nínive, aleluia, para poder pregar a palavra. Que alívio, meus queridos amados irmãos, quando ele entendeu que ele estava aonde Deus queria que ele tinha que estar. Que alívio, aleluia, louvado seja Deus. Quando chega em Nínive, aleluia, por mais que foi uma forma terrível, a forma que ele chegou lá, aleluia, mas quando ele chegou lá, aí ele entendeu, agora sim, eu estou dentro da vontade de Deus, e tudo que meu Deus me mandar falar, eu vou falar, aleluia, louvado seja Deus. Pregou para o povo de Nínive, aleluia, e muitos deles se arrependeram, aleluia, e alcançaram a misericórdia de Deus e salvação. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, aleluia. Então nós temos que adorar ao Senhor e temos que orar a Deus nos momentos de aflição. Aleluia, louvado seja Deus. Deus sempre tem uma forma, aleluia, específica para poder nos ajudar a entrar dentro do teu querer e do seu projeto. Quando nós se dispomos a fazer a vontade de Deus, quando nós se dispomos, aleluia, em pregar o evangelho do Senhor, Ele sempre tem um jeito especial para poder nos ajudar, aleluia, a fazer a obra dele com sucesso, a trabalhar no evangelho com sucesso. Louvado seja Deus. Aleluia. Então nós temos que fazer a vontade do Senhor. Nós temos que ser obedientes à voz do nosso Deus. Se nós obedecermos à voz do nosso Deus, se nós nos preocuparmos em fazer a vontade de Deus, não iremos sofrer a consequência da desobediência. Por isso nós temos que nos colocar na presença do Senhor como soldados preparados. Aleluia, nós temos que entender que esta igreja aqui, olha, moço jovem que está aqui, esta igreja aqui é um quartel-general, aleluia, e você, moço, você jovem, é soldados de Cristo para trabalhar para Jesus, aleluia, e para que esta igreja venha ter sucesso e encher, cada um fazendo a tua parte, aleluia, a obra de Deus cresce e o nome do Senhor nosso Deus é glorificado aqui nesse lugar. Aleluia! Basta cada um fazer a sua parte. Não deixe de convidar o seu vizinho, o seu amigo que ainda não é crente, para poder vir a este culto, vir nesta congregação. Coloca no seu coração, moça e jovem, que aqui está o propósito. Eu vou convidar
toda semana eu vou convidar alguém para poder ir à igreja. Eu vou fazer um esforço, mas eu quero ver a igreja crescer. Eu quero fazer a vontade de Deus. Aí sabe o que vai acontecer? Prazo de pouco tempo você vai sentir, você vai ver a glória de Deus sendo manifestada neste lugar. Aqui vai ter salvação de alma, aqui vai ter pessoas que vão entrar aqui atribulado, atormentado por demônios, e aqui elas vão ser libertas e vai ter alegria, porque vão estar diante do Deus Todo-Poderoso, que pode mudar a vida das pessoas, que pode transformar a vida das pessoas. Este Deus se encontra aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Mas irmãos, se não tem tão poucas pessoas, será que Deus está aqui mesmo? A Bíblia diz que aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente no meio. Louvado seja Deus. Então Jesus está aqui e você pode render a Ele honra, glória, louvor e adoração, porque Ele está aqui nesta noite para abençoar a tua vida e fazer você voltar para casa sentindo vontade de voltar no próximo culto, porque Deus se faz presente neste lugar. Aleluia! Deus está aqui. Aleluia! Com você. Aleluia! Para poder ajudar a obra do Senhor crescer aqui neste lugar. Jesus conta com você. O Evangelho de Jesus Cristo tem que ser pregado. Aleluia! E nós temos que nos dispor a anunciar esta palavra. Aleluia! Nós temos que nos dispor a fazer a vontade do Senhor. Aleluia! Se nós fazermos, meus queridos irmãos, a nossa parte e nos preocuparmos em pregar a palavra, em fazer a vontade do Senhor, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. Aleluia, que as bênçãos do Senhor vai alcançar as nossas vidas. Aleluia, louvado seja Deus. O nome do Senhor vai ser santo e glorificado. Deus quer mudar, aleluia, a história deste lugar. Deus quer mudar, aleluia, a vida de muitos que aqui estão, aleluia, para poder fazer a diferença neste bairro. Deus conta com você, moço. Deus conta com você, jovem. Mocinha, Deus conta com você. Aleluia, Deus conta com você, minha querida irmã, para poder ajudar esta obra a crescer com sucesso. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Quantos aqui nessa noite está pronto, está disposto a obedecer a voz do Senhor? Levante as mãos assim para mim poder ver. Aleluia! Levante as mãos assim e se põe de pé em nome de Jesus. La bandeira